Construct Productions. Hey. Olá, sejam bem-vindos de volta, e se você ainda não me conhece, meu nome é Grace, estou na reta final de medicina, e neste canal eu falo muito sobre os meus estudos e sobre a minha grande paixão, que são os livros. Hoje eu quero contar como eu dei a volta por cima, chegando na Argentina com apenas R$200 no meu bolso. Você me acompanha aqui, você quer muito estudar na Argentina, não esqueça de olhar os links que ficam sempre na descrição, que ali tem muita informação muito importante para você. Eu quero te contar, já começando esse vídeo, que na minha infância pode ser sim que tenha faltado muita coisa e que eu gostaria de ter quando criança, que eu via ali os meus amiguinhos e que a minha família às vezes não podia me dar. Na minha época, toda criança queria ter canetinha Faber-Castell e era muito caro, mochila de rodinha, cadernos com capa dura, bonecas da moda, enfim, todas essas coisas. Computador, por exemplo, quando eu comprei o meu computador eu já trabalhava, então a minha família realmente sempre teve recursos limitados e não era tudo aquilo que a gente via que a gente podia comprar. Claro que hoje em dia as coisas estão bem mais acessíveis que ali em 1995, 1996. Mas os meus pais, eles me ensinaram uma coisa que realmente não tem preço e que acaba sendo muito superior que tudo isso, que é vender. E vender qualquer coisa. E eu aprendi ali desde criança que as vendas poderiam me dar qualquer coisa que eu desejasse, sem eu precisar acabar dependendo de ninguém. Desde pequenininho eu já vendia coisas que minha mãe fazia. Hoje a gente não vê mais isso, mas na minha época era assim. E eu agradeço muito esses ensinamentos, porque realmente fizeram eu ser quem eu sou hoje. A partir disso, quase todos os lugares que eu comecei a trabalhar depois, eu sempre tive alguma função relacionada com vendas. Apesar de hoje em dia eu não vender nada mais diretamente, não trabalhar mais com isso, indiretamente nós todos estamos sempre vendendo alguma coisa. Mas quando eu cheguei para viver na Argentina em 2015, eu já trazia nas costas aí uma experiência em vendas de mais de 10 anos. Mas também eu trouxe no bolso aí apenas R$200 para me virar ali nos próximos dias. Uma coisa que hoje eu penso que é uma grande loucura e que realmente eu não faria hoje. Não sei se essa coragem que eu tive de fazer isso era justamente acreditar que bastava chegar num lugar e logo eu ia começar a trabalhar, que era só chegar e eu ia conseguir um trabalho. Quem sabe tenha sido isso que tenha feito com que eu saísse do meu país e ir para a Argentina assim, às cegas. Então lembre que nada disso aqui é uma orientação, nada disso é uma recomendação para que você faça a mesma coisa. Só estou dividindo a minha experiência e o que aconteceu comigo. E eu acredito que eu confiei muito, então, nessa habilidade de vender. Então, eu sabia que com isso eu poderia me defender em qualquer lugar. É algo, inclusive, fazendo um parêntese, que eu sinto que a gente acaba não preparando essa nova geração que está vindo para isso, para o mundo, para enfrentar o mundo, enfrentar as dificuldades. Nós estamos tão preocupados em proteger tanto os nossos filhos que nós acabamos deixando aí muitos ensinamentos valiosos escondidos, e quando eles saem, eles já não sabem como enfrentar as dificuldades da vida. Fui para a Argentina, basicamente com a cara e coragem, já ciente que eu ia ter que chegar lá, ia ter que procurar emprego, porque a ajuda que eu receberia, ela seria direcionada para o aluguel. O restante das demais coisas eu ia ter que correr atrás e me virar. Logo que eu cheguei, acabou surgindo a oportunidade de trabalhar em uma rua com vendas. Essa rua é chamada Florida, e é onde tem ali muitas lojas e é onde tem a maior circulação de turistas. Então, toda vez que alguém vai visitar a Argentina, vai visitar Buenos Aires, acaba circulando ali por essa rua para fazer compras. E é ali onde eu consegui um trabalho. Esse trabalho consistia basicamente em ficar ali numa esquina, abordando esses turistas, para que eles comprassem pacotes ali de passeios, show de tango, passeios de barco em Tigre, os principais pontos da cidade, andar com aquele ônibus de 2 andares ali para conhecer os principais lugares da cidade. Então era isso que eu ia fazer. E com essas vendas eu ganharia 10% do valor que esse turista gastasse na compra desses pacotes, e também eu ganhava um valor diário. Na época, eram 100 pesos por dia. Nós estamos falando de 2015. Em 2015, 100 pesos correspondia ali a uns R$30. Hoje, 100 pesos corresponde, não sei, a R$5. Então, se você parar para pensar, a diferença é enorme ao longo dos anos,
com o que tem acontecido com a moeda. Mas enfim, nessa época, esses 100 pesos ali por dia dava para comprar ali ovos, comprar pão, biscoito, leite. Em outras palavras, dava para ir me virando. Claro que não dava para fazer nenhum luxo, não dava para ficar ali comendo carne todos os dias, mas eu ia fazendo, dando uma equilibrada ali no como eu conseguia fazer as coisas. Na verdade que tiveram dias muito difíceis, realmente, mesmo com esse trabalho. Então, porque eu dependia de vendas, então quando não tinha vendas, realmente as coisas ficavam bem difíceis. Tiveram dias que eu não tinha ali para todas as refeições do dia. Então, esse malabarismo que eu ia fazendo com o que ia entrando, a compra da comida, o que ia ser usado no café da manhã, o que ia ser usado no almoço, janta, realmente era algo que eu não desejo que ninguém tenha que passar por isso hoje. Só depois de um bom tempo que eu consegui comprar meu primeiro fast food na cidade. Então, para vocês terem uma noção do quanto era a minha situação ali, ela era realmente muito delicada. Então, eu trabalhava ali abordando as pessoas, incomodando realmente, porque eu dependia daquilo. Então, a pessoa passava, muitas vezes eu perguntava se ela realmente queria comprar e às vezes seguia ela pela rua e tentava dar o meu jeito de realmente tirar aquela venda. Fosse sol, fosse chuva, eu tinha que estar ali. Era o dia todo em pé. Então não era um trabalho muito fácil de fazer e que eu sei que não era todo mundo que estaria disposto a fazer isso também. O que me levou a aceitar fazer isso é porque eu já tinha feito muito disso na minha vida. Eu bem sabia que não queria fazer aquilo para sempre. Eu teria que ir procurando, vasculhando outras opções de trabalho, nem que fosse para ir fazendo em paralelo com isso, para poder me dedicar aos meus estudos. Fiquei um bom tempo ainda nessa rotina pesada desse trabalho, até que eu consegui dar uma guinada real na minha vida. Mas isso aí é uma coisa que eu vou trazer em outro vídeo, contando como que foi esse depois. Quando eu falo que aprender a vender vai fazer com que você não passe fome em lugar nenhum, não é porque eu vivo numa bolha e eu estou imaginando isso, é algo que eu acho que vai acontecer. Não, isso aconteceu na minha vida. Então eu vivi isso e em mais de um momento durante a minha vida eu passei por situações similares. Eu fiz em Buenos Aires apenas aquilo que eu já tinha feito diversas vezes, em diversos momentos durante a minha trajetória de vida. Eu lutei da forma que eu sabia lutar. Sabe o que é estar grávida com um barrigão enorme e geladeira vazia? Pois eu sei. Quando eu passei por isso, eu fiz a única coisa que eu sabia fazer nessas situações: vender. Vender coisas que eu tinha em casa que poderiam ser vendidas. Eu escrevi esse roteiro para fazer esse vídeo. Foi algo que realmente eu me lembrei de forma muito nítida dessa etapa da minha vida, batendo de porta em porta, de casa em casa, vendendo ali coisas para que eu realmente pudesse, com o dinheiro, comprar comida. Se você for procurar em tantas histórias de tantas pessoas importantes nesse meio, que já falaram sobre isso, você vai conhecer grandes personalidades que começaram exatamente assim, que venderam aquilo que elas poderiam vender. Vendiam qualquer coisa. E durante a minha vida eu vendi diversas coisas diferentes. Esse aqui é um tipo de vídeo para pessoas que tenham a mesma situação que eu sempre tive. Uma vida de muita luta, uma vida que nós mesmos temos que correr atrás do nosso. Nesses casos, o meu conselho é algo completamente diferente do que a internet vai te oferecer. É dizer para você ter um plano B, para desenvolver essa atividade, para você trabalhar um tempo com isso no Brasil, para você ter essa vivência das vendas. Porque aí depois você vai transformando esses conhecimentos em novos conhecimentos, mas você nunca ficará sem trabalho. Eu trouxe esse assunto nesse vídeo para você entender que vender é questão de sobrevivência, aqui e em qualquer lugar do mundo. E se você então está ali se organizando para ir viver fora do Brasil, na Argentina ou em qualquer outro país, leve esse plano B na mala. Se você não tem tantos recursos, como era o meu caso e como o caso de muitas pessoas que nos procuram, que querem estudar na Argentina, e não tem muitas opções de renda, muitas vezes não podem realizar o sonho justamente por isso, saiba que isso pode ser a chave de tudo. Espero que tenha te ajudado, que tenha aberto um pouco a sua cabeça. Eu não falo apenas daquela venda de porta em porta, como eu fui acostumada e vivi muito tempo. Eu falo a venda hoje na internet. Lá em 2010, quando eu estava grávida, por exemplo, a internet não é o que é hoje. Hoje em dia, você tem inúmeras opções para fazer dinheiro, inclusive trabalhando com a internet. Então, esteja aberto, pesquise, estude sobre isso. Comece a abrir a sua mente para as vendas.
Sei que muitas pessoas têm ainda aquela ideia do vendedor sendo uma pessoa chata, mas é isso que vai colocar comida na mesa. Hoje a gente tem um mundo cheio de possibilidades. E as vendas, elas estão intimamente relacionadas com a maioria dessas possibilidades. Se o vídeo fez algum sentido para você, não esqueça de deixar um like, de deixar um comentário. Se você já trabalhou com vendas, o que você já vendeu por aí na sua vida. Compartilhe com um amigo que está aí se planejando para ir viver em outro país. E amadureça essa ideia de estudar um pouco sobre vendas. E nos vemos no próximo vídeo.